Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 7 em diante. Mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para que vocês possam receber as mensagens em seu dispositivo e, consequentemente, separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé, o seu lado espiritual. Eu também quero saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus, acima de todas as coisas. Então glorifica o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Amém, irmãos? Vamos lá, que diz assim: Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir, e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos. Num só dia, 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor está nos informando verdadeiramente o que o Antigo Testamento foi e o que ele significa hoje em dia para nós. Ele significa exemplo, para que a gente não venha cometer o mesmo. Claro, antes era sobre o ministério da lei. Hoje estamos no ministério da graça. Amém, irmãos? Então, o que a gente precisa entender? Que a gente não deve, de forma alguma, replicar esses feitos. Sabe, imoralidades. A gente não pode murmurar. A gente não pode, sabe, irmãos, ficar praticando coisas que não convêm a Deus, que são contra os seus princípios e mandamentos. Porque senão a gente vai dando espaço, vai dando brecha e o inimigo entra. Irmãos, o inimigo, ele é sujo. Ele fica rodeando, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Sabe? E quando ele vê uma oportunidade, quando ele vê essa brecha, ele entra e causa desordem. Então, a Bíblia também diz que um pecado, um abismo, quem diga, leva a outro abismo. Então, é porque, deu espaço, pecou. Aí,
através desse erro, desse pecado, sua carne vai ficar sentindo prazer e vai querer praticar isso mais vezes. Então, talvez não seja nesse mesmo ponto que você pecou, que você errou, mas vai abrindo margem para outras áreas você pecar também. E é o que Deus não se agrada, irmãos. É a prática do pecado. É o vício do pecado. Entende? Deus quer que a gente se arrependa. Tudo bem, somos falhos e pecadores, mas a gente precisa buscar a santificação continuamente, tá certo? Então, tudo isso foi tomado no Novo Testamento como um exemplo para que a gente possa agradar a Deus da melhor forma possível. Entende, irmãos? E enfim, ele diz: por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Irmãos, se cair, grande é a sua queda. E para voltar, custa. A gente precisa vigiar. A gente precisa, todos os dias, se posicionar, se policiar, se está fazendo aquilo que agrada a Deus. Reflita sobre a sua vida e veja se a forma que você está levando a sua vida está agradando a Deus. Melhor ainda, se o Senhor voltasse neste exato momento, você subiria para o céu, para a eternidade, ou faria o oposto? Seria lançado no inferno. Irmãos, a palavra pode ser dura, mas é a verdade. Eu não estou falando, sabe, para te deixar com medo. Eu estou falando e estou te ajudando a você a identificar seu erro e não continuar praticando. Se arrepender de seus maus caminhos. Entregue tudo nas mãos do Senhor. Não vale a pena a gente querer, sabe, de todas as formas fazer do nosso jeito, porque já tem as Escrituras, já tem a Bíblia nos mostrando como é que é para servir, como é que é para ser, se comportar. Entende, irmãos? Então que a gente venha todos os dias se questionar se existe algo em nós, se existe algum caminho mal diante de nós. Entende, irmãos? Para que você venha se desfazer e não dar legalidade ao pecado e não dar legalidade ao erro, entende, irmãos? Então, sabe, as pessoas no Antigo Testamento, irmãos, ficaram prostrados, sabe? Isso que não agradou a Deus. A idolatria foi muito grande, irmãos. Sabe o que é o Senhor, por 40 anos, tentar arrancar o Egito de dentro das pessoas e não conseguir de fato, porque foram poucos, Josué e Caleb, que entrou na terra prometida, irmão, foram poucos. Então, irmãos, é uma peneira muito grande, porque nem tudo que se reluz é ouro. Às vezes a gente fica impactado com os pregadores famosos, mas não sabe, não tem o conhecimento
se o que eles estão falando é através do Espírito. Sabe, eu creio que a igreja tem se posicionado e busca o conhecimento, porque é o conhecimento que liberta, é o conhecimento que transforma, sabe? É o conhecimento de Deus que te leva a sentar em cadeiras de príncipes e princesas, em meio, sabe? Esse povo importante, porque a vontade de Deus é exaltar o seu próprio nome, que a gente venha todos os dias se fazer pequeno e engrandecer o nosso Deus. Amém, irmãos? Então, lembre-se, tem provas, tem, sabe, peleja, tem dificuldades, tem barreiras, mas tudo isso o Senhor está conosco, nos sustentando, nos guiando, por causa que o fardo dele é leve. O jugo dele é suave, o fardo é leve. Então a gente tem que aprender com o Senhor. Muitas vezes você está sobrecarregado é porque o homem impôs isso sobre você. Se você buscar a verdade nas Escrituras, você entenderá o que é ser cristão e não apenas religioso. Então, o que eu peço para vocês é pureza, é santificação, é fidelidade, é verdade em tudo que vocês possam fazer. Amém, irmãos? Se posicione, veja para que não caia. Eu conheço muitas pessoas, irmãos, que já esteve presente no tempo que eu estou servindo ao Senhor, né? Durante esse tempo que eu estou no Evangelho, eu tenho visto muitas pessoas entrado e saído. E as pessoas eram usadas de uma certa forma que, sabe, impactava. A gente via que era o dom, que era o chamado daquelas pessoas. Mas elas estão no mundo, perdidas, buscando os prazeres da carne. Entende, irmãos? Em bebedeiras, em prostituição, tudo isso não agrada a Deus. Então, por isso, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Reflita sobre sua vida. Reflita sobre as pessoas que te cercam. E dê um passo de confiança. E dê um passo de certeza na sua vida. Se reconciliando com o Senhor ou entregando sua vida a Ele se nunca esteve na presença. Porque o momento que Ele virá, ninguém sabe, nem anjos, nem Jesus, nem ninguém. O dia e a hora que Deus autorizar a Jesus voltar para resgatar a igreja, a gente não sabe. Entende, irmãos? Vai sendo de repente, no piscar de olhos. Então a gente precisa estar prontos para subir aos céus. Amém, irmãos? Não deixe ser levado com o vento do mundo, sabe? Com as obras do mundo, com os prazeres da carne. A gente tem que lutar com as trevas, né? E também com nós mesmos. As maiores guerras não é com o diabo, é comigo e com você, é com nós mesmos. Amém? Então, reflita isso. Renuncie às suas vontades e viva a vontade de Deus para a tua vida. Pegue o exemplo de Jesus. Claro que você não vai ser perfeito como Ele,
mas você vai ser alguém que agrada a Ele de fato, pois está se esforçando a ser alguém melhor. E também Ele vai te ajudar com certeza nessa trajetória. Amém, irmãos? Vamos orar para entregar essa mensagem e edificar cada vez mais as nossas vidas, né? Na presença do Senhor e através do YouTube aqui, essa comunhão linda, maravilhosa que tem se transformado. Amém, irmãos? Oremos. Pai amado, Pai querido, nos ajuda, Senhor, todos os dias a nos posicionarmos, a ser alguém que te agrada, a ser, sabe, verdadeiro, íntegro. Todos nós somos membros de um corpo que é o Teu Jesus Cristo aqui na Terra. Cada um opera de uma forma diferente. O Senhor é que escolhe, que determina isso. Mas que a gente possa fazer tudo conforme a Tua vontade e o Teu querer. Senhor, que a gente possa repartir as boas novas com os nossos irmãos, semear a boa semente e deixar que o Espírito Santo venha regar, venha florir, faça brotar toda aquele trabalho, aquela insistência pelas vidas dos nossos irmãos. Porque a gente não pode reter essa mensagem. Ela chegou até a nós e não pode ficar em nós. Tem que ser compartilhada. As boas novas têm te alcançado neste dia de hoje. Celebre tão somente o agir de Deus, a mão de Deus até você. O cuidado de Deus, Jesus Cristo, te abraça, te guarda, te livra neste dia de hoje. É isso que nós te oramos e já te agradecemos, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, irmãos? Espero que tenham gostado. Fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos, sem exceção. Não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Até a próxima mensagem. Tchau!